E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal pra gente falar, né, de mais um dos animes que estão estreando nessa nova temporada de abril de 2023, né? E cara, esse daqui é um anime, né, o Dead Mount Dead Play, né, que eu não conhecia absolutamente nada sobre ele. Eu fui ver totalmente às cegas, assim. A única coisa que eu sabia é que, o protagonista é um necromante. Só isso, mais nada. Não sabia como é que eram os personagens, do que se tratava, se era comédia, se era ação, do que... Não sabia nada, né? E foi uma grande surpresa, cara. Eu gostei muito desses dois primeiros episódios. E uma coisa, assim, que me deixou mais curioso, né? Foi, tipo, como que essa história vai se desenrolar aqui, né? Porque mesmo com esses dois episódios eu ainda não consegui pegar a ideia de, pô, pra onde que eles vão agora, né? O que o protagonista vai fazer, né? Ele voltou pra... Ele reencarnou, né? Nesse novo mundo aqui e tal. Isso aqui é uma dúvida, eu vou falar sobre isso aqui, que eu fiquei com uma certa dúvida com relação a isso, né? Ele reencarnou, tá no mundo atual aqui da gente, tá? No período atual. E o que ele vai fazer, né? Fica ali, claro que ele gosta, ele quer paz e tal, ele só quer ficar na dele, não quer ser incomodado, né? E também não quer que as pessoas ao redor dele sejam feridas, né? Principalmente crianças, né? Porque tem toda uma história ali que a gente ficou sabendo nesse segundo episódio aqui, né? E o protagonista também, que de cara, né, quando a gente vê o primeiro episódio, pensa, pô, ele é o vilão e tal, caramba, o vilão reencarnou, só que ele não é tão vilão assim, né? Que é bem diferente, né? Dá a entender que aquele cara que ele enfrentou, né? O nome dele era o House, né? O primeiro carinha lá, eu esqueci o nome dele, um nome complicado ali. Enfim, dá a entender que ele que era o herói da história toda, né? Mas quando falaram assim que esse cara era da igreja, que tava perseguindo o cara, eu já falei, você fica com uma certa suspeita, né? Porque igrejas e animes a gente sabe como é que é, né? Então a gente sempre fica suspeito com essa coisa toda, né? E não deu outra, né? Mas talvez nenhum dos dois lados sejam tão ruins assim, né? A gente não viu exatamente muita coisa ainda, né? E a obra em si, né, me gerou diversas dúvidas, né? Porque, primeiramente, né, esse mundo que a gente viu no começo ali é o nosso mundo mesmo, só que no passado, né, muito antigamente e tal, né? Quando as pessoas tinham poderes e tal, e aí, conforme foi passando o tempo, as pessoas perderam poderes, né? Ficou tudo normal, igual a gente vê hoje. Ou aquilo ali era um outro mundo, né? Ele reencarnou no nosso mundo agora, né? Eu fiquei em dúvida, né? Era o passado ou era um outro mundo, né? Outra coisa também, só o protagonista vai ter poderes nessa obra aqui, né? Nesse início que a gente está vendo, né? Porque ele foi o único que reencarnou, então teoricamente ele é o único com poderes, né? Ou será que outras pessoas também reencarnaram, né? Da vida passada dele, né? Alguém será que seguiu ele também nesse mundo, né? Porque o herói lá, né? Teoricamente o herói ficou para trás, né? Será que ele vai tentar alguma coisa para ir atrás do protagonista? Ou a gente vai ver momentos alternados, né? Uma hora a gente vai ver o protagonista e depois a gente volta para aquele herói lá e acompanha o que ele tá fazendo lá. Não sei exatamente, né? Enfim, mas achei muito interessante, gostei pra caramba. A produção do anime tá boa, não tá nada assim de, meu Deus, que incrível, não, mas tá boa, tá ok, tá. Uma coisa que eu gostei bastante foi a trilha sonora, bem chamativa, né? Ela toca assim momentos chaves, assim, ela toca num volume alto, né? Que dá aquela empolgada, você fala, caramba, da hora, momento maneiro, assim. Tal, eu gostei pra caramba. A opening também eu achei muito da hora, né? Meio que conta quase uma historinha ali do anime, praticamente, né? Vai mostrando vários momentos ali e tal. Eu gostei da música também. Vou até deixar na descrição do vídeo aí, né? O vídeo aí da opening. Mas enfim, bora lá falar de tudo que rolou nesses dois primeiros episódios aí, porque eu gostei pra caramba desse anime aqui. Com certeza eu vou acompanhar ele aqui, porque eu tô muito curioso com pra onde que vai essa história aqui. E bom, a gente começa, né, no passado ou em outro mundo, né, como eu falei no começo, eu ainda não tenho certeza exatamente do que era aquilo ali. E a gente está acompanhando, né, uma luta ali, né, entre soldados de um império e tal, como se fosse a época medieval, né? E um suposto herói ele tá indo atrás de um deus dos mortos ali, um cara que lida com magia negra e tal, que ressuscita os mortos, né? E ambos os sujeitos, né, tanto o necromante, né, quanto esse herói, tem uma espécie de olho maligno, né, como eles chamam, que permite que você veja ali o espírito, seria um espírito, né, não sei, os vestígios ali das pessoas, né, que morreram e tal no local, né? Daí que é a fonte, né, do poder lá do necromante. E é engraçado, né, que ele, nessa vez que a gente vê ele ali, ele não tem corpo, parece que é só o cérebro dele ali, dando a entender que ele tá vivo há muito tempo, né, que ele tem uma suposta imortalidade, né, e só esse herói conseguiria matá-lo, né, tanto que ele já queria até morrer mesmo, né, ele nem tava mais se importando, né, ele tentou descobrir um jeito de morrer, né, porque ele tinha colocado uma magia nele mesmo, foi o que eu entendi, que ele colocou uma magia nele mesmo para ele poder reencarnar no futuro, né, ou em outro mundo talvez, né, não tenho certeza ainda.
Enfim, aí o herói vai, né, derrota ele na batalha, tal. Porém, né, ele percebe, ele viu que tinha alguma coisa estranha. Ele falou, pô, quando eu bati nele e derrotei, parece que não tinha mais nada ali e tal. Ele sentiu alguma coisa estranha ali, né? Então ele ficou com essa suspeita, pô, será que eu venci a batalha? Será que não? E aí a gente acompanha o que aconteceu com o protagonista, né, com o necromante lá, né? Ele reencarnou no corpo ali de um garoto, tal, né, o tal do Polka, que foi morto, ele foi morto ali, e aí o necromante reencarnou nele, né? Então ele tá no nosso mundo aqui, né, boiando ali, caramba, o que tá acontecendo? Onde é que eu tô e tal, né? Esse é o mundo que eu voltei, né? Tem também um certo mistério com relação a esse Polka, né? Porque, tipo, por que ele estava sendo caçado lá pela garota, né? Pela Misaki, né? A pessoal lá da agência, né? Essa agência, aliás, né? Parece que é uma agência ali que caça criminosos e tal, assassinos, né? A gente não viu muito sobre ela ainda, né? Mas por que o Polka estava na lista, né? Ela falou que ele não era nenhum assassino e tal, que era um garoto comum, que ela estava perseguindo, né? Mas alguma coisa ele deve ter feito, né? Senão ele não estaria naquela lista da agência lá, né? Talvez ele, sei lá, seja um hack ou alguma coisa assim, ele estava sendo perseguido por causa disso e tal. Não sei exatamente o porquê, né? E aí, enquanto ele tá ali com um rasgo ali no pescoço, né, mas aparentemente de boa, ele fica tentando entender, né, o que tá acontecendo, e aí brota, né, uma garota ali do nada e tal, né, que é a Misaki, completamente surtada essa garota ali, surtada mesmo, assim. Depois a gente entendeu, né, o motivo dela ser daquele jeito ali, né. E aí ela começa a perseguir ele, né, e tal, agarra ele, puxa ele pra longe ali, né, porque eles fugiram dos policiais que estavam interrogando ele, né, e conseguiram se esconder, né. Aí ela fica fazendo várias perguntas, pô, como é que você não tá sentindo nada, não? Porque tá com um corte ali no pescoço, né, devia estar morto, né. E aí a gente descobre, né, que foi ela que matou ele, né. Quer dizer, matou entre aspas, né? Quer dizer, matou o corpo antigo dele, né, mas ele reencarnou ali e aí começa uma perseguição, né, dela tentando ir atrás dele pra matar ele de novo. Olha só que bizarrice, né. E aí ele vai fugindo, ele tá sem poder nenhum ali, mas ele vai conseguir recuperar porque ele, pô, tem que encontrar um lugar aqui, não um lugar, né, mas no mundo que ele vivia, né, o passado, né, sei lá, era um local que, devido a várias guerras e tal, guerra o tempo inteiro, né, era cheio de energia ali dos mortos e tal, né. O nosso mundo atual, né, embora ainda tenha muitas mortes e tal, né, não chega nem perto do que era antigamente, né, pelo menos em determinados lugares, né. Até que ele continuou nessa fuga ali e ele chega num prédio, né? Onde era conhecido ali por vários assassinatos e tal, que a Yakuza usava aquilo ali como, vamos dizer, um local de desovar corpos, alguma coisa assim. Então ali é um paraíso para ele, é como se fosse um cemitério ambulante ali, que ele recuperou todas as energias, né? Era uma coisa que eu tinha ficado pensando, caramba, será que só ele vai, né, vai poder usar poderes ali, né? Ou tem humanos normais desse mundo, né? No nosso mundo ali usam poderes também, né? Tem poderes, né? Não sei. E aí o jogo vira totalmente, né? Porque a garota ela é bem habilidosa, assim, né? Pra uma pessoa normal e tal. Ela conhecia técnicas de luta, alguma coisa assim, porque ela era muito, né? Ela tinha uma agilidade ali e tal, né? Só que não dava, né? O cara já invoca ali um braço de caveira ali gigante que atravessa ela e matou na hora, né? E foi muito engraçado, cara, porque quebrou totalmente a expectativa, né? Porque aí ele começa a pegar ela assim, como se fosse um bonequinho, né? O design muda completamente, o que eu achei bem da hora, né? Dá uma quebra assim, né? Você não tá esperando, né? E te pega de surpresa aquilo aí. Que ele começa a olhar, ué, eu matei ela? Não, não era pra acontecer isso, eu não queria fazer isso, não sei o que. Né? O pessoal é muito fraco hoje em dia, como é que pode isso? Aí fica esquisito, né? Mas esse humor da obra, cara, pra mim funcionou muito bem, porque todo mundo é louco nesse mundo ali. Até agora só apareceu um personagem doido, né? Então até que combina, né? Essa parte ali engraçada, cômica, né? E aí, né, a gente começa a ver um pouquinho o passado de cada um deles, né? Primeiro a gente vê do protagonista, né, do Polka, né? Engraçado que eu não lembro se mostrou o nome dele original, né, no mundo dele, ou se não mostrou, mas o necromante ali, né? E mostra, né, que ele, desde aquela época, né, quando ele nasceu ali com poderes de magia negra e tal, né? Ele entrou lá pro rei e tal, participou de muitas batalhas, né? Mas aí meio que se cansou, desistiu de fazer mal às pessoas, não sei exatamente, né? Mas ele se retirou da batalha e aí ele decidiu viver uma vida isolada em algum canto ali, só quero viver minha vidinha aqui de boa, aqui em paz, aqui, não quero mais saber de guerra, de nada, não. Ele ajudou ali umas crianças, né, que estavam famintas, ele, provavelmente órfãos, né, de guerra e tal, né? E também se apaixonou por uma mulher lá depois e tal, né? Porém, a igreja foi atrás dele, né, considerando aquele, não, essas crianças são impuras e tal, foram dominadas pelo mal, não sei o que, né? E aí mataram as crianças todas, tacaram fogo mesmo, jogaram pra fogueira ali, mataram a mulher dele e tal, terrível ali a história dele, e aí ele não perdoou também ninguém, né? Acabou com
todo mundo lá e tal, né? Transformou em... Dá a entender ali que ele deixou os caras apodrecendo lá naquela caverna, naquela dungeon lá que ele ficava e tal, né? Meio que como se fosse uma espécie de sofrimento eterno lá pra eles e tal, né? Alguma coisa, meio que transformou em zumbis, né? Alguma coisa parecida, né? Então é bem triste a história dele. E aí conta, né? Que ele passou muito tempo, tal, que ele tinha uma suposta imortalidade. E aí veio aquele herói que acabou com ele, né? Tanto que eu acho que nem ele tinha mais corpo físico, parece, né? Porque a gente só viu o cérebro dele ali e tal, né? E aí ele colocou uma magia nele mesmo, né? Pra poder reencarnar no mundo. Tivesse, sei lá, fosse paz, alguma coisa assim, ou tivesse mais tranquilidade, onde pudesse aproveitar, né? Vamos dizer assim, ficar em paz ali na dele, né? E aí ele reencarna no nosso mundo, né? Então bem triste a história dele, né? E mostra que ele não é tão vilão assim, né? Claro, ele não perdoa ninguém que fique no caminho dele, né? Mas chamar ele de vilão também, longe disso, longe disso. Pra mim a igreja tá bem mais vilã do que ele, né? E aí a gente vê também o passado da Misaki, né? Que a gente viu que ela cresceu normalmente, assim, ela é uma criança bem bonitinha ali e tal, né? Viveu uma família amável ali. Eu já até tava pensando assim, cara, eu tô mostrando os pais dela, né? Provavelmente os pais dela fizeram alguma coisa com ela, ou eram maus e tal, né? Só que não, né? Eram pais amorosos mesmo, tal, amavam ela, davam todo o carinho do mundo ali. Só que um dia, acho que algum ladrão, alguma coisa assim, invadiu a casa dela e matou os pais dela na frente dela, assim, de uma forma bem cruel mesmo. O cara esfaqueou eles várias vezes ali e tal, um negócio bizarro, ela vendo tudo aquilo ali. Não sei nem como é que ela escapou daquilo ali, né? Como é que ela não foi pega também. E aí que ela cresceu desse jeito, ele completamente doido dela ali, tal, adora ali acabar com as pessoas, e ela começou a caçar assassinos. Ela entrou para essa agência ali, né, que a gente não tem muitas informações sobre o que é essa agência ali dela, né, não sei se caça criminosos, se caça assassinos, não sei exatamente, né, e ela começou a caçar assassinos. Ela encontrou, né, o cara que matou lá os pais dela, né, matou ele também de uma forma bem bem terrível, né? E bem merecido, aliás. Bem feito para aquele sujeito ali e tal. Senti um pingo de pena dele, teve o que mereceu. Ela acabou com ele ali e tal, com prego, com um negócio que ela enfiou nele lá e tal, enfim. E aí a gente vê, né, que de volta ali ao presente, o protagonista, né, o Pouca, ressuscitou ela, né? Só que ela acordou assim, né? Não vi que não tinha mais, né, aquele ferimento ali, né? Perfuração. O pessoal da agência já chegou ali também e tal. Todo mundo olhando assim, caramba, o que tá acontecendo aqui, né? Engraçado que eles não ficaram tão assim, meu Deus, eles saíram correndo desesperados, né? Meio que aceitaram ali a situação, assim, considerando o tipo de gente, né? Como eu disse, só tem doido nesse anime, então eles aceitaram até que de boa, né? E o cara tem poderes ali, invocando mão de caveira ali e tal, ressuscitou a garota, né? Aí tanto que a chefe dela abraçou ela assim e falou: nossa, é verdade, né? Você tá fria mesmo, né? Então você virou um zumbi pelo visto, né? E a Misaki fica ali meio que, caramba, como assim aconteceu, né? Enfim, enquanto isso, né, tava acontecendo um incidente num local perto ali e tal, num prédio que tava pegando fogo e tal, e tinham crianças ali, né, que estavam presas lá dentro do prédio. Aí o protagonista, ele se incomoda com isso, né? Ele não gosta de ver esse tipo de coisa. Ele falou que morrer queimado é uma morte terrível, né? Ele já passou por isso várias vezes, provavelmente já tentaram, né, fazer isso com ele, só que não dava certo, né, já que ele era imortal, né? E aí ele vai lá, salva as crianças e tal. Engraçado que ele foi que nem o Homem-Aranha, né? Usando os braços de caveira, né? Se pendurando entre os prédios ali. E ele meio que não tá nem aí e tal. Muita gente gravou ele fazendo as coisas e tal, né? Postaram na internet, mostrando lá. Caramba, tem umas caveiras dentro do prédio e tal. E um cara apareceu e desapareceu, não sei o quê. Então, em breve, né, provavelmente, muita gente vai começar a descobrir sobre essas coisas aí, né? Ou ele vai chamar a atenção de gente que tem poder? Será que só ele vai ter poder? Ou vai ter mais pessoas, né? Enfim, e aí a gente volta, ele salvou ali as crianças e tal, né? Parece que ele tem muito esse apego ali com crianças, né, devido ao que aconteceu no passado dele. E aí, né, a chefe fala, não, beleza, então já que você quer paz e tal, beleza, fica aqui com a nossa agência e tal, a gente vai cuidar de você aqui. Eu vou até colocar duas pessoas aqui, né, que no caso é a Misaki, né, e o hacker, né, que ficava lá, né, vigiando, usando os drones e tal, né, vigiando a coisa toda ali, câmeras. Mostraram até no finalzinho, né? Quando a chefe falou, Misaki e o hacker, né, que levou um monte tombão lá. Então, bem bacana, cara. Adorei essa estreia aqui, gostei pra caramba. O segundo episódio também foi muito bom. Tô curioso pra ver pra onde que vai a história agora, né? Mas enfim, terminou por aí. Vamos ver o que o protagonista vai fazer agora. Se ele vai aceitar ficar nessa organização aí ou não, vamos ver. Enfim, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Até esqueci aqui, né? De ligar aqui. E, bom, é isso aí. Vou ficando por aqui. Mais uma vez aí, agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou, não gostou? Dê sua opinião.
compartilhe o vídeo com mais pessoas, isso é muito importante, ajuda muito o canal. E apresenta o canal para seus amigos, para seus parentes, para seus inimigos, para quem você quiser. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.